Vamos aplaudir a Deus pela vida deste homem de Deus. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Aleluia, graças a Deus. Uau, que igreja bonita, que igreja cheia, igreja elegante. Tem uma turma aqui que eu conheço, da Palhoça, que veio para cá. Faz assim com a mão aí. Isso, agora filme e mostra lá para o pastor da Palhoça. Brincadeira, não faz isso não, não faz isso não. Mostra não, mostra não. Que alegria estar com vocês aqui nesta noite. O Senhor é bom. Essa semana o pastor Michel me ligou na terça-feira. Eu estava em atendimento e eu não pude na hora que ele me ligou atender. E logo depois eu liguei e também não atendeu. E na quarta-feira ele me ligou. Então, preciso de você domingo na igreja para pregar. Você pode? Eu falei, vou começar com o pastor Júnior, se ele me liberar eu vou. Aí deu certo. Eu tinha uma palavra no coração para ministrar. Passei quarta, quinta, sexta preparando a mensagem. E aí ontem eu estava fazendo o meu devocional. Eu estava convicto de que a mensagem que eu iria pregar era aquela. Ontem eu estava fazendo o meu devocional em casa. E de repente um texto do meu devocional, ele começou a me levantar. E eu falei, uau! Falei, Senhor, como é que eu vou fazer agora no esboço de hoje para amanhã? E eu só tive o trabalho de escrever, porque Deus foi me dando toda a mensagem que eu precisava. E eu terminei a mensagem ontem, um pouco assustado, porque você fica com o coração dividido. Você preparou uma mensagem e agora, no último instante, Deus muda a mensagem e você fica com o coração. Mas eu tenho certeza de uma coisa nesta noite. Talvez você pense que é um jargão, talvez você pense que eu estou usando de marketing, mas não é. Deus conhece a sinceridade do meu coração. Eu vou dizer algo para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada hoje, se você estiver atento ao que Deus vai falar com você. Amém? Onde é que tem uma televisãozinha para eu ver o horário aqui? Tem não? Alguém me avisa? Minha esposa me avisa? Tem? É livre? Oh Jesus, que igreja boa, meu Deus do céu. Vou pedir minha carta para cá. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, versículos 36 em diante. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 36. Se você achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí tem. Aleluia. O tema da mensagem desta noite, que Deus colocou no meu coração, meu devocional, foi: há lugar na mesa para os rotulados. Há lugar na mesa para os rotulados. Uau! Senhor, me ajuda. Diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculos, não me beijastes, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus continuou e disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Eu já preguei esse texto algumas dezenas de vezes já preguei essa mensagem, mas eu confesso para os irmãos que foi a primeira vez que eu vi esse texto desta forma, e isso me deixou numa alegria tão grande, porque eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes dentro desse texto, e eu fiquei como criança em véspera de Natal. Hoje no carro vindo para cá, eu acabei pregando para minha esposa, porque eu estava tão extasiado com a mensagem que eu comecei a compartilhar com ela dentro do carro. Falei: olha que coisa extraordinária que Deus fez. Eu estava dentro do carro, já querendo pregar dentro do carro. Se bobeasse lá em cima no café, eu teria pregado lá no café. Então eu quero pedir a tua atenção para o que Deus vai trazer para as nossas vidas nesta noite. Eu disse para você no começo que o tema da mensagem é: há lugar na mesa para os rotulados. E o que é um rótulo? A definição de rótulo é que é um termo que deriva do latim rótulos e serve para identificar o seu conteúdo, para onde é enviado, para onde deve ser armazenado, para que serve e até mesmo para indicar a sua validade, entre outras funções do rótulo. O rótulo é uma forma de você identificar aquele objeto, aquela peça de roupa, tem instruções ali. Com isso em mente, podemos dizer que etiquetar alguém é colocar nela uma marca que influenciará a forma como os outros a verão, e geralmente com um toque negativo e muitas vezes longe da verdade. Isso não só prejudicará, mas também parece roubar parte de quem ela é realmente, dificultando ou até mesmo impedindo-a de cumprir o propósito que Deus planejou para ela. Algumas pessoas são rotuladas, e esses rótulos que são colocados nela vão roubar a sua própria identidade, porque só pelo fato de ter um rótulo, você acredita que o que tem dentro é exatamente o que está escrito pelo lado de fora. Às vezes nós nos enganamos. Naquele verão de 40 graus, você abre a geladeira, o freezer, e eis que está lá um pote de sorvete. E aí você fala: oh Jesus, oh meu Deus, Tu és bom, Senhor. Aí a boca chega a salivar. Você fala: meu Deus, e está cheio. Aí você pega o pote e confirma, realmente está cheio. Você leva para a pia, pega lá o copinho, quase do tamanho da vasilha, a colher, e você, quando abre a tampa, eis que tem. Eu acho que eu não fui o único a passar por isso. Mas por que você abriu? Porque o feijão estava dentro de um pote de sorvete. Então o pote em si já era o rótulo, já era a especificação do que tinha dentro. E você confiou 100% no rótulo, na embalagem.
Muitas das vezes as pessoas nos rotulam, olham para nós e colocam em nós etiquetas de pecados que nós cometemos, de falhas que nós cometemos no passado, de deslizes que nós tivemos. E nós somos rotulados daquela forma. E a partir daí, todas as vezes que elas nos encontram, elas não olham para mim e veem de fato quem eu sou, mas elas observam o meu rótulo, a minha etiqueta. Nós também classificamos lugares. Em João, no capítulo 1 e 46, nós descobrimos que a cidade de Nazaré não era bem vista, ela não produzia nada de bom. Por isso Natanael pergunta para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele falou, olha, o mestre, o Messias, ele vem de Nazaré. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Filipe, Natanael, pergunta isso para Filipe? Porque obviamente que as pessoas comentavam a respeito de Nazaré e não falavam coisas boas. E quem não mora na cidade, ouve falar, vai acreditando em 100% daquilo que é dito. Então tu imagina alguém de repente falando, fulano, eu vou passar as férias lá em Nazaré. Tu tá doido, cara, em Nazaré? Não, cara, lá é horrível. E de repente essa pessoa nunca foi em Nazaré também, mas só porque ela ouve falar mal de Nazaré, ela replica aquilo que ela ouviu. Então ela repassa uma informação que ela nem sabe ao certo. Isso acontece muito hoje nos nossos dias através do WhatsApp, do Instagram. A gente recebe uma informação acerca de alguém, de alguma coisa, a gente compartilha e nem sabe o que é. Esses dias no grupo da família do WhatsApp, o meu irmão, eu tenho, antes do caçula, o Kleber mora no Rio de Janeiro, está filmando, né? Já foi, já era. Depois de amanhã ele liga para mim. O Kleber manda mensagem no grupo dos irmãos, né? Olha que mensagem linda, estou chorando. Aí mostrou a imagem de um senhor de idade, cabeça branca, num púlpito da igreja, falando com saudosismo dos anos que se foram, em que a igreja era mais unida, em que a igreja... E aquilo trouxe uma comoção. Um senhor de cabeça já branca, com um lenço no pescoço, com o símbolo da bandeira de Israel, e aí a certa altura ele fala assim, pois é, então, inclusive, eu vejo hoje um absurdo as pessoas cobrarem para poder cantar nas igrejas. Eu mesmo compus vários hinos que estão na harpa cristã e nunca ganhei 1 centavo por causa disso. Aí os meus irmãos, tudo, né? Uau, que coisa linda. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que desmascarar isso. Aí eu fui lá e mandei o link para ele. Pastor Azael Araújo, meu amigo, ele é historiador, sério, homem sério, com vários livros escritos e publicados, inclusive pela CPAD. E aí ele falou, olha, isso aí é um engano. Esse senhor aí, ele faz isso. Inclusive essa música que ele fala foi composta em 1800 e tal. Então esse irmão tem quase 200 anos, é um faraó andando no meio da terra. E aí o Kleber ficou, coitado, todo constrangido, porque compartilhou algo que não era verdadeiro. E aí meus irmãos caíram matando nele, né? Como é que pode, Kleber? A pessoa faz uma pressão, né? Tu é um crente, cara, um polícia, compartilhando fake news. Nós avacalhamos com o Kleber essa semana por causa disso. Agora você consegue imaginar que as pessoas vão deixar de ir para Nazaré porque alguém está dizendo que Nazaré não presta? Eles vão prejudicar até o desenvolvimento social e econômico daquela cidade, porque elas não vão mais para aquele lugar. Então nós temos o hábito e a mania de classificarmos lugares também. Mas a resposta de Filipe foi bem parecida com a resposta que eu acredito que Jesus daria. Filipe disse assim, Nazaré, vem ver, venha confirmar, venha descobrir por você mesmo se Nazaré é isso que dizem por aí ou não. Você tem a chance de descobrir se aquilo que falam de alguém é verdade ou não. E às vezes a gente nem se preocupa em saber se a informação é verdadeira ou não, a gente simplesmente compartilha. Mas se nós classificamos lugares,
nós também categorizamos pessoas. Gênesis capítulo 37, versículo 19, nós veremos os irmãos de José etiquetando ele de forma pejorativa e chocosa. Quando José vem chegando, eles falam: eis aí, lá vem o sonhador. Eles não falam lá vem um sonhador como um elogio. Eles não falam lá vem um sonhador querendo colocar ele para cima, mas fazem aquilo para tornar ele ridículo. O que sonha com a barriga cheia aí. Lá vem o sonhador. A Bíblia diz que Saulo havia sido um homem terrível e uma grande ameaça ao povo de Deus. Então, certo dia, Ananias ouviu a voz de Deus. Deus falou para Ananias: está chegando um homem aí chamado Saulo, e você vai orar por ele, você vai cuidar dele. Quem? Saulo? Não, Saulo não, Senhor. Não, Senhor, Saulo não. Aí Ananias diz assim para o Senhor: contaram-me coisas terríveis que este homem fez aos crentes de Jerusalém, e consta que ele tem ordens de prisão passados pelos principais sacerdotes, autorizando-o a prender em Damasco todos os que invocam o teu nome. Atos capítulo 9, versículo 13 e 14. Todos podiam ver os rótulos que Saulo trazia sobre si: torturador, carrasco, insensível, chave de cadeia, assustador, impostor e muitos outros. E qual foi a resposta de Deus para Ananias? Deus diz assim no versículo 15: vai, pois Saulo é para mim um instrumento escolhido, para levar a minha mensagem às nações e à presença dos reis, bem como ao povo de Israel. Cadê o meu assistente? Vem cá, meu assistente, deixa eu fazer uma coisa aqui com ele. Vem cá. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Porque ele é corajoso. Eu tenho Saulo, e o que vão dizer de Saulo é verdade. Saulo é um perseguidor de cristão. Vou botar a etiqueta de perseguidor de cristão em Saulo. Saulo, ele é desumano, porque ele prende mulheres, crianças, adultos, idosos, e ele recebe uma outra etiqueta. E o texto diz que Paulo, ele é nomeado de diversas formas: perseguidor do evangelho. E as pessoas começam a colocar a etiqueta em Paulo, para dizer quem Paulo é. Mas a Bíblia diz que Deus tem um projeto na vida de Paulo. Deus tem um chamado na vida de Saulo. Mas as pessoas continuam olhando para as etiquetas. E se Paulo não tiver muito centrado na vontade de Deus, ele acaba acreditando nas etiquetas que colocaram nele. Porque colocaram etiquetas verdadeiras. Mas não é só etiquetas verdadeiras que as pessoas costumam colocar em nós. Ananias, assim como os outros, não sabiam que Deus já havia derrubado Saulo e o transformado em Paulo. As pessoas olhavam para Saulo e só viam as etiquetas nele, mas não viam os joelhos ralados, porque Deus o derrubou da montaria. Deus já havia tratado com Saulo e mudado a história dele. Deus já havia conversado com Paulo e dito: Paulo, duro será para ti se recalcitrares contra os meus agrilhões. Deus já havia tratado com Saulo, conversado com ele, estava amassando aquele homem, mas as pessoas não conseguiam ver esse plano de Deus na vida de Saulo, porque elas enxergavam as suas etiquetas e os seus rótulos. Mas o que Deus diz? Ele para mim é um instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e à presença dos reis. Tem muita gente aqui no nosso meio que tem chamado de Deus para ir às nações. Tem muita gente aqui no nosso meio com chamado de Deus para fazer coisas extraordinárias neste tempo, mas não consegue romper, porque as pessoas continuam apontando para ele e apontando os seus pecados, os seus defeitos e os seus deslizes.
Mas Deus está dizendo: eu já separei ele para a minha obra. Deus já separou você para a obra dele. As etiquetas que colocaram em você, Deus está dizendo: hoje eu as arrancarei uma a uma, porque eu tenho algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Vou abusar de você aqui hoje, no bom sentido. Eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca encontrei alguém que deixasse fazer. Então as pessoas saem colocando etiqueta nele. Você está suado a testa? Vai colar? Depois minha esposa fala: meu bem, você não fez isso com o rapaz. Eu fiz. E essas etiquetas é tudo da minha esposa. Não quis nem pegar a etiqueta, é tudo dela. Ela vai mandar eu comprar outra caixinha para ela de etiqueta. E aí, a gente sai anunciando: mentiroso, fofoqueiro, maledicente. Vai lá e termina o trabalho. Acha alguém para colocar etiqueta em você. Você não vai ter dificuldade para encontrar ninguém que queira te rotular, fica tranquilo. Vai faltar etiqueta. Eu louvo a Deus nesta noite pela vida dos Barnabés, pela vida dos Ananias também, porque Ananias ouviu a voz de Deus e foi tratar com Paulo. Mas eu louvo a Deus pelos Barnabés de ontem e de hoje, que são especialistas em arrancar os rótulos e dar aos Paulos da vida uma nova oportunidade. E isso que nos mostra o versículo 26 e 28. Consegue colocar para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 27. Consegue colocar para mim, querido? Olha que coisa interessante, porque Paulo foi um homem que mudou a história do seu tempo. Ele mudou a história do seu tempo. Não? Atos 9, 16 e 17. Diz assim, foi? E quando Saulo, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo seguinte. Eu falei 16 já? Versículo 26 e 28, de 26 ao 28. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos outros. O que é isso? Paulo já tinha passado pela mão de Ananias, já tinha sido restaurado por Ananias, e agora Paulo, ele chega em Jerusalém, na igreja que Tiago, irmão de Jesus, presidia como pastor daquela igreja. Paulo, ele chega em Jerusalém e procurava juntar-se aos outros discípulos. O que é isso? Paulo estava querendo se entrosar com os irmãos. Paulo chegou, ele queria participar, mas quando Paulo chegava num grupinho, o grupinho saía para o outro lado, e aí ele ficava sem graça, ele ia para o outro grupo: ô Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Aí o irmão virava as costas e ele ficava com a mão estendida no vácuo. E Paulo procurava uma direção: ô querido, graça e paz, eu sou Paulo. E os caras já foram embora. Paulo, ele queria se entrosar com a igreja. Ele teve uma vida ruim, teve. Perseguiu o cristão, perseguiu. Matou homens e mulheres e crianças, mandou matar, consentiu. Mas agora ele era um homem novo, mudado. Deus o havia transformado. E as pessoas não aceitavam essa transformação na vida dele. E quando ele chegava para se juntar, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. É aquela pessoa que foi traficante, aceitou Jesus, mas ninguém consegue entender que aquela vida já se foi e agora ele é um novo homem. É aquela mulher que vivia uma vida fácil, promíscua. Ela aceitou Jesus, Jesus está mudando a vida dela. Mas as mulheres: não passa perto de fulana, que eu sei da história dela.
Então a pessoa vem para o Evangelho, mas ela não consegue ter apoio na igreja, porque nós continuamos olhando para as etiquetas, para os rótulos que lhes foram colocados, não crendo que fosse discípulo. Coloca o seguinte: então Barnabé, glória a Deus pelos Barnabés, eu louvo a Deus pelos Barnabés. Tomando-o consigo, pegou Paulo do lado, pegou Paulo pelo ombro e o trouxe aos apóstolos. Não, peraí, Paulo, eu vou resolver esse negócio. Eles podem não acreditar em você, mas eu tenho um crédito no meio da comunidade. Entra comigo, porque eu vou endossar você. Entra comigo, porque eu vou abonar você. Entra comigo, porque eu vou arrancar as etiquetas que te colocaram. Entra comigo, Paulo, porque eu vou preparar para você o caminho. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então ele começou a falar: gente, eu sei que vocês conhecem ele pela história antiga, eu sei que vocês ainda continuam olhando para o rótulo dele, mas deixa eu dizer para vocês, Deus já derrubou ele da montaria, Deus já está trabalhando na vida de Paulo, deu um bom testemunho lá na cidade, e andava com eles em Jerusalém, entrando e... Depois que Barnabé faz isso numa reunião com os pastores, explicando que ele agora é um homem convertido, agora Paulo tem livre acesso entre o povo de Deus. Agora as pessoas cumprimentam: ô missionário Paulo, paz do Senhor, querida. Agora Paulo se sente acolhido. Sabe qual é um dos maiores desafios da igreja moderna? Aprender a acolher aqueles que chegam. Muita gente aceita Jesus nas nossas igrejas. Você faz o apelo, muita gente vem à frente, mas poucos permanecem porque não se sentem acolhidos. Eles chegam, ninguém cumprimenta. Aqui eu sei que é diferente, aqui nessa igreja eu sei que não funciona assim, mas ele chega na igreja e ninguém cumprimenta, ninguém fala, é sempre os mesmos grupinhos, é sempre os mesmos bloquinhos fechados, e ele não consegue desenvolver aquilo que Deus lhe chamou para desenvolver. Então vamos voltar para Lucas, porque nós lemos Lucas, não foi? Pastor, fui na igreja, o pastor mandou abrir em Lucas, ele só leu o texto, nunca mais voltou para o texto. Não, vamos ler Lucas então. Vamos voltar para o texto de Lucas. Lucas no capítulo 7. Eu fiz essa viagem com você porque era importante mostrar que não é um episódio isolado esse de Lucas. Nós poderíamos passar aqui mais tempo falando sobre outros exemplos, mas eu acho que por enquanto esse resolve o problema. Versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Simão convidou Jesus para a sua mesa, mas não deixou Jesus curar o seu coração. Simão era um fariseu que convida Jesus para vir à sua casa jantar com ele, mas ele não permite que Jesus mude o seu coração. Tem muita gente sentando na mesa com Jesus nos finais de semana, mas saem da sua presença da mesma forma que entraram. Sentam à mesa com Jesus no domingo à noite, ouvem a palavra do Senhor, cantam e celebram a Deus, mas saem da mesma forma que entraram, porque não deixaram Jesus mudar os seus corações. Foi apenas um momento para fazer uma selfie com Jesus. Foi legal, estava na igreja, foi bom. Estive lá com Jesus, cara, semana passada, fui lá na igreja, você viu? Aí ele vem na igreja, ele faz uma selfie, igreja cheia, paf, partiu o culto, domingo à noite. Aí sábado, só Deus sabe onde ele está. No domingo ele senta à mesa com Jesus e os discípulos. Na segunda ele senta na mesa do diabo. Que isso, pastor? Irmãos, conheço uma turma que no domingo está na igreja, mas foram pular carnaval agora na semana passada. Conheço uma turma que toma Santa Ceia,
mas continua dizendo que é do signo de Capricórnio. Conheço uma turma que vem à igreja porque sabe, o carro vem sozinho, pode fechar o olho e deixar o carro, porque o carro já sabe tudo, vem certinho, para no mesmo lugar, ele senta na mesma cadeira sempre, o lugar cativo, já faz isso há algum tempo, mas ainda não teve a sua vida mudada, porque não deixou Jesus mudar a sua vida. Do que adianta eu sentar à mesa com Jesus, se eu não permitir que Ele mude a minha história? Versículo 37 diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, essa mulher, sem ser convidada pelo dono da casa, ela entra e se coloca atrás de Jesus. Ela tem em suas mãos um vaso de alabastro. Imagina essa mulher, irmãos, ela não foi convidada. Essa mulher não foi chamada para estar naquele evento social, ela não foi chamada. Mas essa mulher, ela dá um jeito de entrar, ela entra, e ela não apenas entra na festa, ela consegue se colocar numa posição de estar atrás, sentada atrás de Jesus, porque naquela época as mesas não eram como hoje, você sentado numa cadeira, você se sentava ao chão e dobrava as pernas para a lateral. Então essa mulher dá a volta e ela se senta atrás de Jesus, e ela entra com um vaso de alabastro. Pensa comigo, você nunca se perguntou por que essa mulher entrou nesse jantar que ela não foi convidada e levou um vaso de alabastro, que é um perfume caríssimo? Isso você já sabe, você já cantou isso. É um vaso caríssimo. Por que essa mulher aparece ali com um vaso de alabastro e nem convidada ela foi? Você consegue colocar para mim? Tem que ser rápido. Provérbios capítulo 7. Consegue colocar? Então coloca para mim Provérbios capítulo 7. Eu já marquei aqui na minha Bíblia. Olha que coisa interessante. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Coloca o seguinte: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Próximo. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando para as frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falto de juízo. Aí, vamos pular porque não vai dar tempo. Versículo 17. Coloca o 17 agora. O que essa mulher já fez? Ela descrevendo: já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Ela está dizendo: venha para minha casa porque meu marido está viajando, e ele levou dinheiro suficiente para ficar um bom tempo fora de casa, algumas semanas e meses fora de casa. Venha para cá porque eu já perfumei a minha casa. Essa mulher, Lucas vai dizer que ela é uma mulher adúltera, pecadora, é uma mulher da cidade, é uma mulher de vida fácil, é uma mulher que se envolvia com prostituição. Essa é a razão dela entrar na casa de Simão com um vaso de alabastro, porque aquele perfume na mão daquela mulher servia para ungir os leitos aonde ela ia ter o seu pecado consumado. O versículo 27 termina dizendo assim: a sua casa, oh Senhor, é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Ele está dizendo que o destino de todo aquele que se encontra com esta mulher, descrita no em Provérbios 7, o final desses homens é encontrar a morte. Então nós acabamos de descobrir a razão desta mulher chegar naquela casa com um vaso de alabastro. Ela saiu, senta atrás de Jesus, e de repente você encontra Lucas dizendo:
o que essa mulher está fazendo ali naquele momento. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhe com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o perfume. A mulher está posicionada atrás de Jesus, talvez porque tenha vergonha de tudo que ela fez e viveu, e não podia olhar para Jesus nos olhos. Eu, quando era criança não, já era adolescente, meu pai era pastor de igreja, eu era da Assembleia de Deus, uma vida meio barro, meio tijolo, sentado na garupa da bicicleta do meu vizinho, do meu amigo. Ele desceu a minha rua, que era uma ladeira, uma rua cheia de buracos, e na hora que ele passou no buraco, eu falei um palavrão. Tudo bem, eu estava acostumado a falar palavrão mesmo. A bicicleta foi, voltei, fiz o que tinha que fazer, fui para casa dormir. Cheguei em casa, ia tomar meu banho, e o meu pai, quando eu chego na sala, tem 5 cadeiras na sala. Eu já sabia que era a reunião do papai. Eu falei, olhei, Jesus amado, o que foi agora? Tomei meu banho e voltei. Meu pai, pode sentar aí. Eu tomei o lugar, daqui a pouco senta o Marconi, aí senta o Júnior, senta o Kleber, e o Tiago, que era pequenininho, devia ter uns 3, 4 aninhos de idade, talvez um pouquinho menos. Não vou contar a história toda porque não vai dar tempo. Mas meu pai perguntou para mim assim, você sabe por que você vai apanhar hoje? E eu falei, eu vou apanhar hoje? Eu devolvi a pergunta com outra pergunta. E eu vou apanhar hoje? Ah, tu não sabe por quê? Vai pensando por que você vai apanhar hoje. E eu simplesmente não lembrava por que eu ia apanhar. Eu comecei a ficar parafuso, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu comecei a... acordei de manhã, que hora que eu acordei? E eu fui pensando o dia inteiro. E aí, para o meu azar, para a minha sorte, quando eu desci a rua e que eu passou no buraco e eu falei palavrão, o meu pai passava exatamente naquele momento, do meu lado, com os irmãos da igreja. Então, não apenas o meu pai viu, mas todos os irmãos da igreja que estavam com o meu pai, viram o filho do pastor Damasceno falando palavrão. E eu não vi isso acontecer. Eu não vi. Lembro daquela época, os mais antigos, os mais saudosos vão lembrar, que a gente ia para casa sempre nos grupinhos, conversando, cantando, indo, aí quando chegava na casa de um grupo ficava e o outro continuava. Passava, um grupo ficava na casa e ia seguir. Era assim que acontecia. Aí ele falou, você estava descendo de bicicleta o morro, na garupa do Fernando, e você falou uma palavra que eu não lembro o que foi que você falou, queria que você repetisse para mim. E aí eu já sabia qual era o episódio, comecei a lembrar de 2 bicicletas. Eu lembrei, quando eu lembrei, eu falei, tá, já sei. Então, já sabe que vai apanhar? Eu falei, sim, sei, pai. Por que você vai apanhar? Porque eu falei um palavrão. Que palavrão você falou? Agora eu repeti o palavrão para o meu pai, na frente dele. Eu gelei de vergonha. Irmãos, eu acho que eu nunca tive tanta vergonha na minha vida. Eu fiquei Não, fala para eu ouvir o palavrão que você falou. E eu relutei, mas eu vi que ele estava ficando bravo. E eu tive que falar para ele a palavrão que eu baixei a cabeça e repeti o palavrão. Essa mulher tem tanto pecado em si, que ela não tem coragem de olhar Jesus nos olhos. Ela está profundamente arrependida daquela vida. Então ela fica atrás de Jesus. Você não ouve uma palavra daquela mulher. Ela não vai dizer uma só palavra, porque às vezes as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Às vezes as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Quer experimentar acabar com o domingo?
quando a tua esposa fizer o almoço, não fala nada se a comida está ruim. Faz só uma cara assim, ó, depois da primeira garfada. Faz só uma cara feia. Vai dar ruim? Agora, ao invés disso, depois da primeira garfada, faz assim, ó. Você arranca até um glória a Deus da esposa na hora do almoço. Que delícia essa comida. Que tempero que você usou. Mas, no primeiro momento, não precisou nem de palavras. Só um gesto teu já mudou o comportamento na mesa do almoço. O texto diz que as suas lágrimas confirmam o seu arrependimento. Mas ao derramar todo o perfume nos pés de Jesus, ela estava dizendo: coloca aos teus pés todo o meu pecado, minhas transgressões e o meu passado de miséria. Ela não fala nada para ele. Ela se ajoelha, ela chora, derrama o perfume nos pés de Jesus, seca os pés de Jesus, beija os pés de Jesus. Mas o Evangelho de Marcos diz, Marcos no capítulo 14, versículo 6 vai dizer que ela quebrou o vaso de alabastro. Ela fez o quê? Ela quebrou o vaso de alabastro. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa ela ter quebrado o vaso de alabastro? Ela estava com o gesto dela não verbal. Ela estava dizendo assim: Senhor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou perfumar nenhuma cama para pecar. Senhor, estou quebrando esse vaso caro para dizer para o Senhor que se o Senhor me perdoar, nunca mais eu volto para aquele chiqueiro, nunca mais eu volto para aquela lama, nunca mais eu volto para aquela vida imunda. Senhor, eu estou dando um ponto final hoje a essa vida de desgraça. Sabe o que está faltando para muita gente? Parar de falar que vai fazer e efetivamente mudar as suas ações, mudar o seu comportamento. Aleluia. Eu nunca mais, Senhor, vou fazer isso. Não seja um rotulador de Satanás, meu irmão. Você vai lembrar de algum tempo atrás que a gente dava até um arrepio na alma. A gente chegava no mercado, eu era criança, mas o pessoal do supermercado tinha aquela máquina de etiqueta para trocar preço. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Faz essa mão. Só tem idoso aqui mesmo. Tudo da minha época. A gente tinha no mercado, a época do cruzeiro, né? Que tinha uma etiqueta, o preço mudava às vezes 3 vezes no dia. O mesmo produto, o feijão, chegava de manhã, estava R$1,98. E você encontrava o rapaz lá, colocando preço em todos os produtos. À tarde, o mesmo rapaz estava lá, tirando, e R$1,99. Aumentou o preço do feijão. Final da tarde, está lá botando. Então a gente viu muita gente fazendo aquilo, trocando preço, colocando preço nas coisas. Etiqueta. Simão, ele é um homem honrado, porque ele é mencionado pelo título dele, fariseu. Mas ele não tem dificuldades em estigmatizar o outro a partir do seu julgamento superficial. Ele podia tê-la chamado pelo seu nome. Simão podia ter chamado essa mulher pelo nome dela, mas ele não fez isso. Ele falou: essa mulher de vida fácil, essa prostituta, essa pecadora. Ele poderia ter falado: Senhor, essa aí é Maria, porque João vai dizer que esta mulher é a Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher, essa pecadora que unge os pés de Jesus, é a Maria, irmã de Lázaro. Ele podia tê-la chamada pelo nome, mas preferiu chamá-la de prostituta, usando a etiqueta que ele mesmo está colocando nela. Simão não conseguia ver nela que ela havia quebrantamento nela e arrependimento do seu passado promíscuo.
Sim, porque só alguém totalmente quebrantado e arrependido seria capaz de tal exposição. Eu queria chamar o nosso irmão de novo. Ficou bonitinho. Vem devagar. Parece um porco-espinho. A gente olha, é engraçado. Mas quando a gente vai para a prática, só quem vive uma vida assim sabe o que é, irmãos. A pessoa já deixou aquele vício, já deixou aquela vida, mas quando ela passa, ela sabe e escuta as pessoas dizendo: sabe aquele ali? Sabe aquela lá? Já ouviu a história dela? Ih! Quantas vezes, de repente você está aqui nesta noite, e você ouviu alguém apontar para você, não pelo teu nome, mas por aquilo que você fez de errado no teu passado. Deus está dizendo que há para Maria um novo tempo e uma nova história. Porque hoje aqui neste lugar Deus está mandando dizer para você: hoje é um novo tempo e uma nova história na tua vida. Hoje é um novo tempo do Senhor na tua vida. Deus começa a mudar coisas que você nunca imaginou que Deus mudaria. A atitude daquela mulher faz com que Jesus libere sobre ela 3 sentenças. Aquela mulher não falou nenhuma palavra, mas no final Jesus libera 3 sentenças para aquela mulher. Primeira sentença, Jesus disse: os seus pecados estão todos perdoados. Ou seja, Jesus está dizendo para aquela mulher: eu apago hoje todos os teus pecados. Todos os teus pecados estão sendo apagados hoje. A segunda sentença de Jesus é: vá em paz. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu arranco hoje todos os rótulos que colocaram na tua vida. Você não é mais pecadora, você não é mais adúltera, você não é mais mentirosa, você não é mais fornicário, você não é... E ele começa a tirar dela todas as etiquetas que as pessoas haviam colocado ao longo da sua vida. Qual é a etiqueta que Jesus precisa arrancar da tua vida hoje? Qual é a etiqueta que você gostaria que Jesus fizesse o que eu estou fazendo aqui hoje? Arrancar de você e da tua história, para nunca mais ser lembrado desta forma. Quais são as etiquetas que você quer que Deus tire da tua vida? A pior coisa, irmãos, eu nunca gostei de apelido. Eu nunca gostei de apelido. E às vezes os apelidos vêm não como um ato de carinho, mas para chocar, para envergonhar, para expor. Como é que eu vou dizer isso agora? Está filmando. Oh, Jesus. Conheci uma história de um rapaz de outra família, que não era minha. E nessa família tinha um tio que gostava muito de botar apelido nos sobrinhos. E aí, cabeção? Porque tinha um primo desse, um sobrinho, né, dele, que tinha uma cabeça um pouquinho mais avantajada, visualmente falando. E ele era um pouquinho vesgo. Coisa pouca, mas ele era. Então, hora ou outra, esse tio se referia a esse sobrinho assim: ô Caolinha, ô Caolinha. Mas a gente percebia que esse garoto, esse adolescente, essa criança, não gostava do apelido de Caolinha, muito menos de Cabeção. Um dia, esse tio casou e teve um filho. E esse filho, tem umas coisas que são interessantes. O filho dele nasceu também com a cabeça num momento desproporcional e muito mais caolho do que o outro primo, mas muito mais caolho. E um dia os primos estavam todos conversando, o tio conversando com os sobrinhos, e lá vem o filho dele correndo de lá para cá na direção do pai. E ele correu meio estabanado: papai, papai, papai. E aí o pessoal, os primos, todos eles caíram na risada, porque viram nele exatamente aquilo que o pai falava dos sobrinhos. Quando aquele pai olhou aquilo, eu nunca mais me esqueço dessa cena, ele corou de vergonha.
Eu acho que se ele pudesse fazer um buraco, ele fazia um buraco e ele se enterrava ali. Porque quem bota apelido nos outros é engraçado porque há nos outros. Deus me deu essa mensagem hoje. E a terceira sentença dele é: sua fé te salvou. Vá em paz. Não sei quais são as legendas de desgosto e tristeza que você tem trazido em sua vida até aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você se aproximar de Jesus com o coração arrependido, ouvirá também lhe dizer para você: hoje eu arranco todos os rótulos que colocaram na tua vida. E não vai ficar uma só marca do teu passado, porque eu mudo a tua história. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia diz que o Senhor pega todos os nossos pecados e os lança onde? No mar do esquecimento. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Depois eu fico para varrer esse chão aqui. Você já pode seguir o seu caminho em paz e a sua fé não foi em vão. Se você se posicionar hoje, Deus vai potencializar todas as áreas da tua vida. Como assim, pastor? É que tem gente que não consegue romper porque as etiquetas não permitem ela romper. A vergonha, a humilhação. E é por isso que tem muita gente que não consegue romper na vida, nem profissional e nem amorosa. Porque quando ela era criança, alguém disse: nossa, mas tu é feia, hein? Tu é feia. E ela acreditou nisso. E ela tem traumas até hoje. Tem dificuldade de relacionamento porque se vê feia no espelho. Tem pessoas que não conseguem estudar para passar em concurso público porque quando era criança colocaram etiqueta assim: você é burro, você é incompetente. Eu não sei quais foram as etiquetas que o diabo colocou na tua vida. E às vezes usou até a mão de parente para fazer isso. Eu não sei quais foram as etiquetas maldosas que colocaram na tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza hoje: o Espírito Santo está aqui para arrancar cada uma delas. E eu quero fazer um desafio para você. Você que quer romper a tua vida, na tua história, mas não conseguiu fazer isso até hoje por causa dessas malditas etiquetas que colocaram em você, desses rótulos desgraçados que colocaram em você. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Eu não sei quais são as etiquetas, mas uma coisa eu sei: Deus é especialista em arrancar a etiqueta. Eu quero que você, se está aqui nesta noite, e se você tem coragem como esta mulher, saia do teu lugar agora e venha à frente, porque eu quero orar pela tua vida. Assim como aquela mulher que se ajoelhou aos pés do Senhor, eu quero que você encontre o teu lugar aqui, se ajoelhe aos pés do Senhor, se derrame na presença dEle, porque o Senhor está mudando a tua história hoje. Saia do teu lugar, é a palavra do Senhor para a tua vida. Saia do teu lugar agora, eu vou orar por você. Enquanto Marlos vai estar cantando essa canção, eu quero que você se derrame na presença do Senhor. Hoje Deus está potencializando a sua vida. Talvez Deus esteja te chamando hoje. Talvez você fale: não, pastor, eu sou muito bem resolvido nesta área, eu não tenho etiqueta. Mas talvez seja você que Deus quer usar para arrancar as etiquetas dos outros. Deus quer te usar para arrancar as etiquetas colocadas pelo povo. Uma coisa ou outra, se você está aqui nesta noite, esta palavra serviu para você, saia do teu lugar, eu quero orar por você nesta noite. Aos pés do meu amado.
Bíblia diz que Deus mudou o nome de Saulo em Paulo. Deus não apenas arrancou as etiquetas que haviam em Saulo. Deus arrancou as etiquetas, mas deu para ele um novo nome. Deus não apenas vai arrancar as etiquetas da sua vida, Deus vai te dar um novo nome a partir de hoje. Eu vou orar para as pessoas que estão aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta. Até aqui você veio sem nunca ter entregue a sua vida para Jesus, mas você sabe que para mudar a sua história, você vai precisar entregar a sua vida para Jesus, porque do jeito que está, sem entregar a vida para Jesus, não dá mais para seguir em frente. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Faça um sinal com a mão assim, eu quero orar por você. A luz está apagada e eu não estou conseguindo ver direito. Você pode vir à frente, eu quero orar por você. Eu quero que você venha, senta aqui, vem aqui bem na frente. Eu quero poder orar por você de forma específica. Você que está aceitando Jesus como seu Salvador. Lá atrás, você que levantou a sua mão, vem à frente, eu quero orar pela tua vida. Vem à frente. Eu sei que tem mais pessoas levantando a mão lá atrás. Por favor, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero fazer uma oração direcionada pela sua vida. Deus está mudando a tua história a partir de hoje. Deus está mudando a tua história a partir de hoje. Aleluia. O meu prazer é viver no teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Aleluia. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Eu sei que tem mais gente para Jesus aqui, porque eu vi algumas mãos levantadas. Você que levantou a mão aceitando Jesus, vem à frente, eu quero orar pela tua vida. Eu sei que é um grande desafio. Você talvez não conheça muita gente, talvez conheça todo mundo, é bem conhecido. Mas assim como aquela mulher, você tem que se posicionar. Assim como aquela mulher, você tem que dar um passo para se posicionar diante do Senhor. Você ainda está aí? Faça um sinal com a mão, eu vou orar por você. Se tem alguém ainda para vir, levanta, faz um sinal com a mão, eu espero você chegar até aqui à frente. Tem mais alguém para Jesus? Você que veio à frente, repete comigo essas palavras. Você que está aceitando Jesus como seu Salvador, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida eu te entrego a minha vida e te peço perdão, Senhor, e te peço perdão por todos os meus pecados. por todos os meus pecados. Apaga, Senhor, Apaga, Senhor, todos os meus pecados todos os meus pecados e escreve o meu nome e escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me recebe como filho e me recebe como filho na tua família. na tua família. É a minha oração, É a minha oração. no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor por estas vidas que aceitaram Jesus. Você que veio à frente, está de joelho aqui, eu quero que você coloque a mão no seu coração aonde você está. Senhor, eis aqui os teus filhos que vieram à frente, carregados, Senhor, de rótulos, de etiquetas. Ó Pai amado, que os impediam, Senhor, de avançar, de desenvolver, de crescer, que os